Olá, pessoal! Na última aula, eu te mostrei como fazer uma ANOVA com medidas repetidas com uma única via, ou seja, uma única variável independente que estava variando para cada sujeito. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como fazer uma ANOVA com medidas repetidas com duas vias, porque é um pouquinho diferente, mas não tão diferente assim. Para isso, eu vou usar esse banco de dados, que contém as notas de 26 alunos. E o que eu tenho aqui? Então, eu tenho aqui a nota de 26 alunos ao longo de 7 semanas de aulas. Então, esses alunos foram avaliados na primeira semana, S1, na terceira semana, S3, na quinta semana, S5 e na sétima semana, S7. Ou seja, eles foram avaliados em 4 momentos diferentes. Além disso, em cada avaliação desses alunos, eles foram submetidos a uma prova dissertativa e uma prova múltipla escolha. Então, eu tenho a prova dissertativa para a semana 1, a prova múltipla escolha para a semana 1. A prova dissertativa da semana 3, a prova múltipla escolha da semana 3. E assim sucessivamente. E o que eu quero é avaliar se o desempenho do aluno melhorou ao longo do tempo, ou seja, se na sétima semana ele teve um desempenho superior ao da quinta semana, ao da terceira, ao da primeira. E eu quero avaliar também se o tipo de prova tem alguma influência nisso, ou seja, será que os alunos vão melhor em provas dissertativas do que em provas múltipla escolha? Será que esse padrão, se eles vão melhor em dissertativa ou múltipla escolha, muda ao longo do tempo, conforme eles aprendem mais? Então, essa é a pergunta que eu quero responder. Essa é uma ANOVA de duas vias com medidas repetidas, porque eu tenho várias medidas de um mesmo sujeito. Cada linha se refere a um único aluno, portanto, são medidas que não são independentes. E, além disso, eu tenho duas variáveis independentes que estão variando para cada sujeito, que são o tempo. Então, as notas foram medidas em 4 tempos diferentes, em 4 pontos diferentes. E eu tenho uma outra variável independente, que é o tipo de prova. Eu tenho a prova dissertativa ou a múltipla escolha. E isso também varia para cada sujeito. Como fazer, então, a ANOVA com medidas repetidas? Um primeiro passo seria analisar a normalidade, que eu não vou fazer no vídeo para poupar tempo, mas eu já analisei e todas as notas têm distribuição normal. Então, vou fazer a ANOVA com medidas repetidas de fato. Para isso, a gente vai clicar em Analisar, Modelo Linear Geral, Medidas Repetidas, exatamente como fizemos para a ANOVA de uma via. Então, vai abrir essa janela que pede para eu colocar o nome do fator dentro do assunto. Que, como a gente comentou no último vídeo, é uma tradução bem errada, mas o que ele quer dizer é o fator dentro do sujeito, ou seja, o fator que está variando para cada sujeito, dentro de cada sujeito experimental. E a gente tem duas variáveis independentes, dois fatores que estão variando para cada sujeito, que são o tempo, ou seja, se a avaliação aconteceu na semana 1, na 3, na 5 ou na 7, e o tipo de prova. Então, eu vou colocar aqui, primeiro fator, o tempo, e vou dizer que esse tempo tem 4 níveis, porque eu avaliei esse tempo em 4 semanas diferentes, essa nota em 4 semanas diferentes. E o outro vai ser o tipo de prova, que pode ser múltipla escolha ou dissertativa. Vejam que eu coloquei aqui com underline, porque ele não permite espaço. E eu só tenho 2 tipos de prova, então eu tenho apenas 2 níveis. Vou clicar aqui em adicionar e então vou clicar em definir. Quando eu clico em definir, abre essa nova tabela e vejam que ela abre já aqui com espaços para eu colocar todas as variáveis dependentes. Na ANOVA com medidas repetidas, é extremamente importante a ordem com que eu coloco as variáveis dependentes. Nesse caso, vejam que tem aqui do lado de cada espaço um parênteses com 2 números. E se a gente olhar aqui em cima, ele diz para mim que esse primeiro número se refere ao tempo, esse segundo número se refere ao tipo de prova. Ou seja, esse primeiro número está indicando que, por exemplo, essas duas primeiras medidas se referem ao tempo 1, que vai ser a semana 1. A terceira e a quarta medidas se referem ao tempo 2, que, portanto, vai ser a minha segunda medida de tempo, a semana 3. A quinta e sexta medidas se referem ao tempo 3, que, portanto, vai ser minha terceira medida de tempo, que é a semana 5. E a sétima e a oitava medida se referem ao tempo 4, que vai ser minha
quarta medida de tempo, a semana 7. Além disso, para as duas medidas do tipo 1, do tempo 1, eu tenho uma variação nesse segundo número do parênteses, que se refere ao tipo de prova. Ou seja, uma das medidas vai se referir ao primeiro tipo de prova e a outra medida vai se referir ao segundo tipo de prova. Qual vai ser o primeiro tipo, qual vai ser o segundo tipo? Eu devo definir isso. Só que uma vez que eu defina isso para o primeiro par, eu vou ter que seguir a mesma lógica para os outros. Por exemplo, se eu colocar aqui dissertativa semana 1, nesse espaço 1, 1, quer dizer que a semana 1 virou o primeiro tempo e a prova dissertativa virou o primeiro tipo de prova. Então, a prova múltipla escolha vai virar o tipo 2 de prova. Eu não posso agora, para o segundo tempo, colocar, por exemplo, a prova múltipla escolha como o primeiro tipo de prova. Vou ter que seguir o padrão. Então, eu sempre vou colocar dissertativa como 1, múltipla escolha como tipo 2. Dissertativa como tipo 1, múltipla escolha como tipo 2. Dissertativa como tipo 1, múltipla escolha como tipo 2. Você pode transferir todas as variáveis de uma única vez, como a gente fez nos outros exemplos, mas é preciso ficar atento para ver se a ordem corresponde à ordem dentro dos parênteses. Uma vez feito isso, a gente pode pedir algumas coisas. Por exemplo, é legal sempre pedir um gráfico para você enxergar as interações. Então, eu vou pedir para ele colocar o tempo no eixo horizontal e o tipo de prova como linhas separadas. Vou clicar aqui em adicionar e continuar. Além disso, então, como eu tenho aqui duas variáveis independentes, ele vai analisar o efeito de uma das variáveis, ou seja, do tempo, o efeito da outra variável, no caso, o tipo de prova, e ele vai analisar também a interação entre essas variáveis. Portanto, é sempre legal pedir um teste de post-hoc. Se a gente clicar aqui no post-hoc, ele não vai me dar essa opção. Ele só dá a opção de fazer post-hoc para variáveis independentes que não estejam se repetindo. Então, para que eu consiga fazer o post-hoc dessas variáveis independentes, eu vou clicar aqui em opções. Vejam que agora abriu aqui o nome de todas as minhas variáveis independentes e abriu aqui uma interação. Eu vou transferir todas essas informações para essa caixa, exibir médias para. Isso permite que eu selecione comparar efeitos principais e que eu escolha aqui o tipo de post-hoc entre o LSD, nenhum, Bonferroni e SIDAC. Vou selecionar SIDAC. Lembrando que para a interação, o SPSS não faz o teste de post-hoc automaticamente. Eu preciso mudar isso na sintaxe do SPSS. Então, eu vou clicar aqui em continuar e vou clicar em colar para que ele abra a sintaxe. Vejam que tem aqui o compare ADJ SIDAC na frente do tipo de prova e do tempo, mas não na frente dessa interação tempo-tipo de prova. Então, para que ele faça o post-hoc, eu vou colar isso na frente da interação tempo-tipo de prova. E, além disso, ele faz a comparação com base em uma das variáveis independentes. Então, na frente do compare, eu vou escrever uma das variáveis independentes. Isso aqui é muito parecido com o que eu mostrei no vídeo A Nova de Duas Vias. E como eu quero que ele compare tanto se baseando no tempo quanto se baseando no tipo de prova, eu vou escrever uma linha para cada comparação. Lembrando que tem que estar escrito exatamente do mesmo jeito que está definido aqui na sintaxe. Uma vez que eu programei isso, vou selecionar tudo e apertar o play. Então, isso vai abrir a janela de saída do SPSS com várias tabelas. Eu vou focar aqui só nas tabelas que realmente nos interessam. A primeira tabela que nos interessa é essa tabela com os testes de esfericidade. Então, lembrando que a hipótese nula desse teste é de que existe esfericidade, a hipótese alternativa é que não existe. Portanto, tanto para tempo quanto para a interação entre tempo e tipo de prova, o P foi maior que 0,05, mostrando que existe esfericidade, e isso vai interferir na análise dos dados na tabela seguinte. Para tipo de prova, vejam que a esfericidade não foi calculada, porque ele é um teste que só calcula a esfericidade a partir de 3 variáveis. Eu tenho só dois tipos de prova, né? Ou dissertativa ou múltipla escolha. Então, a tabela que
nos interessa vai ser essa tabela do Test Within Subject. E essa tabela vai permitir que eu analise se há efeito do tempo, se há efeito do tipo de prova e se há interação entre tempo e tipo de prova. Como o tempo e a interação entre tempo e tipo de prova foram esféricos, a gente vai analisar aqui a primeira linha. Para o tipo de prova, como só tenho duas categorias, também vou usar a primeira linha. Então, vejam que o P foi menor que 0,05 para os 3 casos, o que indica que existe efeito do tempo, existe efeito do tipo de prova e existe interação entre tempo e tipo de prova. Como deu interação, assim como a gente já conversou em aula, quando dá interação, a gente precisa analisar o efeito da interação e não o efeito dos fatores separadamente. Portanto, a gente vai analisar essa interação e um jeito de fazer isso é analisando o pós-hoc dessa interação. O pós-hoc vai aparecer mais para baixo depois de uma... Então, vejam que aqui apareceu uma linha, tempo, interação, tipo de prova, então tudo aqui para baixo vai se referir a essa interação. E o pós-hoc vai aparecer nessa tabela, que é a Pairwise Comparisons. Então, nessa tabela, a gente tem a comparação 2 a 2 para os tempos e os tipos de prova. Então, essa primeira parte da tabela se refere ao tipo de prova 1, ou seja, para provas dissertativas. Então, a tabela fornece a comparação tempo a tempo para provas dissertativas e na parte de baixo ela fornece a comparação tempo a tempo para as provas múltipla escolha. Vejam que para as provas dissertativas, o tempo 1 não é diferente do tempo 2, ou seja, da semana 1 para a semana 3 não houve diferença na nota, mas o tempo 1 é diferente dos tempos 3 e 4. Além disso, o tempo 2 e tempo 1 não são diferentes, mas o tempo 2 é diferente do 3 e 4, o tempo 3 é diferente dos outros 3 tempos e o tempo 4 também é diferente dos outros 3 tempos. Lembrando que o que eu estou usando aqui como critério para dizer se os tempos são diferentes ou não é o valor de P. Caso o valor de P seja menor que 0,05, existe diferença. Caso ele seja maior, a diferença não existe. E a parte de baixo da tabela me mostra a comparação entre os tempos para provas do tipo 2, ou seja, para provas múltipla escolha. Vejam que não existe diferença do tempo 1 para o tempo 2, mas existe diferença do tempo 1 para os tempos 3 e 4. Da mesma forma, não existe diferença do 2 para o 1, mas existe do 2 para o 3 e 4. O tempo 3 é diferente dos outros 3 tempos e o tempo 4 também. Descendo mais um pouco, a gente vai ter o segundo pós-hoc para interação. Então, outra tabela Pairwise Comparisons, ou seja, fazendo comparações par a par. A diferença é que aqui ela vai comparar dentro de cada tempo se existe diferença entre os tipos de prova. Então, essa primeira parte mostra dentro do tempo 1, na semana 1, existiu diferença entre as notas da prova dissertativa e as notas da prova múltipla escolha? E não existiu diferença. Para o tempo 2, essa diferença já existe, porque o P já foi menor que 0,05. Ou seja, na terceira semana, as notas da prova dissertativa foram diferentes das notas da prova múltipla escolha. Para a semana 3, de novo houve diferença e a semana 4 também. Então, aqui a gente já coletou um monte de informação, mas é um pouco difícil analisar isso de forma... mas acaba sendo difícil traçar todas essas interações na sua cabeça. Então, é por isso que eu acho sempre legal pedir esse gráfico, que vai ser sempre a última coisa que o programa vai liberar, e fica mais fácil entender o que o pós-hoc está te dizendo. Então, por exemplo, ele disse que tanto para a prova dissertativa quanto a prova múltipla escolha, nesse caso, a dissertativa é a prova 1, a azul, e a múltipla escolha é a prova 2, a verde, não existiu diferença do tempo 1 para o tempo 2, ou seja, da primeira semana para a terceira semana. No entanto, já existiu diferença do 2 para o 3, do 2 para o 4, do 3 para o 4. Isso foi verdadeiro tanto para as provas múltipla escolha quanto para as provas dissertativas. Além disso, houve diferença entre os tipos de prova para o tempo 2, ou seja, os alunos foram melhor na prova múltipla escolha que na prova dissertativa aqui no tempo 2.
E houve diferença no tipo de prova para os tempos 3 e 4. E olhando o gráfico, dá para ver que os alunos foram melhor na prova dissertativa que na prova múltipla escolha para os tempos 3 e 4.